Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa escola bíblica, nossa aula de número 151. Estamos aí há bastante tempo já, estamos aprendendo esta palavra poderosa, maravilhosa, essa palavra que vai nos levar para o céu. Amém? Então, eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo João. Nós terminamos a segunda carta do apóstolo Pedro, a aula passada, demos entrada, falamos aí de autoria, de quando foi escrita, para quem, o propósito da carta, e nós vamos então agora dar continuidade à nossa aula. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, o verbo da vida e a comunhão com Deus. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, nós temos aqui a encarnação do verbo. João coloca Cristo como o mais importante acontecimento. E ele utiliza de atributos sensoriais, ouvido, visto, o testemunho ocular, maior que os falsos mestres, e as mãos tocaram. Então, Cristo veio em forma humana. Verso 2, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho. E vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então faz aqui um parênteses, para falar do verbo da vida. Essa manifestação é a encarnação do Senhor Jesus, que ele nasceu, é um fato histórico, Andaram com Jesus e viram sua obra. Falamos do que vimos, tocamos e falamos aos irmãos. A vida eterna, o conteúdo principal, e os efeitos da vinda de Cristo, que também foi anunciado. Verso 3 e 4, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, não era para guardar o Evangelho, mas era para proclamar, para falar a todos, para que tivessem comunhão uns com os outros e todos com Deus. Então, Pai e Filho estão em comunhão com todos nós, que cremos, A barreira do pecado foi derrubada. Então, a alegria é a comunhão. Agora, João vai falar que Deus é luz, vai falar sobre o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação. Versos 5 e 6, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentirosos somos e não praticamos a verdade. Então ele trata a principal da mensagem que eles ouviram de Jesus. Deus revela todas as coisas e tem se mostrado que não faz mal algum. Qualquer pessoa que der ouvido às trevas está errada. Mentira será e não tem comunhão com Jesus. Verso 7, se porém andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se o outro comportamento não é o ideal, na mentira, Então, se tenho um comportamento padrão, na verdade, na sua palavra, na luz, mantemos comunhão. E o sangue do Filho de Deus cobre todas as manchas do pecado. Então, andar na luz é consequência da purificação de todo pecado.
8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, dizer que não tem pecado, a pessoa já está mentindo. Mas se confessarmos, nos arrependermos verdadeiramente, Deus cumpre a sua palavra e nos perdoa e tem condição de nos absolver, né? Quitar a nossa dívida e apaga a mancha do pecado. Que todo pecado nós teremos perdão se nos arrependermos. Verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se falarmos que não temos pecado algum, então nós contradizemos aquilo que Deus diz. A sua palavra não vivem, então não vivem o verdadeiro evangelho. Capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, João trata de tudo que já foi falado para não aceitar o pecado, não pecar. Se acontecer de pecar por um acidente e não por constância, uma repetição do mesmo pecado sempre, então algo que acidentalmente, né, por acaso acabou acontecendo, nós temos um defensor que é Jesus e promove o perdão ao arrependido. O Pai vai perdoar por causa do advogado, não só a nós, mas pelo mundo todo. Ele pagou nele pelos nossos pecados, aplacando a ira de Deus e havendo reconciliação. A obra não se limitou a um grupo, mas a todos quantos se arrependerem. 3 e 4, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João faz prova moral, né? Você é um servo de Deus? Sim, então sua vida tem que mostrar isso. É uma realidade na sua vida. Conhecemos um Deus verdadeiro se andarmos por sua palavra. Guardar os mandamentos, ter uma vida moral de comportamento cristão. Então tem que ter fruto visível, transformação, mudança, senão Jesus não faz parte da nossa vida. Versos 5 e 6, aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Então, o que obedece à palavra de Deus, age nessa vida, recebe frutos da ação de Deus na sua própria vida. O que está na presença de Deus deve viver assim como Jesus viveu. Aprende sobre Cristo e aplica no viver diário. Então, nós aprendemos até aqui, o verbo da vida e a comunhão com Deus, que Deus é luz, o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação de todos esses versículos que nós falamos. Vamos dar continuidade, que agora vai falar do novo mandamento. Versos 7 e 8 do capítulo 2. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha.
Então, ele destaca alguns dos mandamentos para a nossa vida cristã. Não era novidade, já havia sido ensinada, era uma ordem de Deus antes da vinda de Jesus. Então, ele relembra os irmãos, mas era novo no sentido de ser aplicado, né? O novo mandamento dou, Jesus ensina diferente. A forma como viver esse amor em Cristo está toda a verdade, o nosso padrão. Algo está acontecendo, o maligno está sendo destruído e a vitória de Cristo está vindo, que eliminará todo o pecado, eliminará as trevas. 9:10, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Então o foco é o discurso deles que acompanham as atitudes deles. A grande maioria diz estar na luz, estar em Deus, mas não estão, não praticam, só falam. O novo mandamento é amar ao seu irmão. O discurso acompanha a prática, amor e ódio. Os falsos mestres não se importavam com as pessoas, né? Eles não tinham nenhum amor fraternal. Verso 11, aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Os que odeiam é um falso convertido. Não se encontrou com o Senhor. Está perdido, está cego de entendimento. Os falsos mestres, aqueles que são o joio dentro da igreja. Agora, a vitória sobre o maligno. Verso 12 e 13. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Então, João faz aqui elogio aos irmãos. Ele fala filhinhos, pais, jovens, né? Temos aqui duas interpretações. A primeira, João usa filhinhos no geral, pais para os maduros e jovens no começo da caminhada. E a segunda interpretação, e são três grupos. Os filhinhos, novos convertidos, pais são os maduros e jovens, os que estão no meio da caminhada, né? Essa interpretação é a melhor desses três grupos, né? A característica de novos convertidos, dos filhinhos, é que os seus pecados são perdoados por causa do nome de Cristo, a conversão deles. Os maduros já têm mais uma comunhão profunda com Deus e têm mais conhecimento de Deus. Os que estão no meio da caminhada têm mais lutas, deixando o vício, a vida errada e avançando no evangelho, que são os jovens. Verso 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, todos vocês conhecem o Pai, o Deus fiel, e são pessoas que são de Deus, e precisam se lembrar desse relacionamento. Não se deve amar o mundo. Verso 15 e 16, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, o mundo é uma vida na sociedade caída, é o sistema pecaminoso. Nós não devemos colocar no nosso coração o mundo sem considerar a Deus. Então, o amor ao Pai é que vai mandar.
Então, as principais coisas do mundo, o desejo pecaminoso, que é a carne, né, de sentir o que não agrada a Deus, o desejo em querer seguir, né, olhar, desejar a mulher do outro, o marido do outro, a inveja, ser notado por todos, querer aparecer, isso não agrada a Deus, não está ligado à santidade, mas está ligado ao mundo. Verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, João adverte, o mundo está se desintegrando, assim como os desejos pelas coisas do mundo, que passará, será destruído. Mas aquele que faz a vontade de Deus não será destruído, porque está firmado na palavra, ele será salvo. Os anticristos, verso 18, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele fala no geral, né? Já é uma última etapa do plano de Deus. E aparecerá próximo à volta de Cristo, que é o anticristo. Está lá em Mateus 24, versículo 2 e Marcos 13, 22. Alguém que imita e se opõe, implantam falsas doutrinas, se misturando no meio cristão. Mas os que conhecem a palavra conseguem identificá-los. Existem muitos que estão surgindo, muitos anticristos. Verso 19, eles saíram do nosso meio, e entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, ele está se referindo aos anticristos, saíram do nosso meio, foram vistos aqui, mas não faziam parte de crentes verdadeiros. Se fossem crentes, teriam permanecido na presença de Deus, onde indica ser salvo. Mas saíram para revelar que nenhum é cristão. A igreja é fiel a Cristo e fora disso serão desmascarados. É a parábola do joio e do trigo. Verso 20 e 21, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque a mentira alguma jamais procede da verdade. Então, os irmãos têm consagração, têm Espírito Santo, né, que vem de Deus, e vocês sabem. Conhece a palavra e nos dá mais unção, então, né? Não escrevo a vocês como crítica, vocês conhecem a palavra. E a mentira não procede de Deus. João insiste. Eles sabem o que é a verdade e a mentira, o que não é correto. Então, continuem no caminho verdadeiro. Verso 22 e 23, quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus? É o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então João destaca o conseguir saber quem é o anticristo, o que nega Jesus como Messias, como ungido de Deus. O anticristo supera o Pai, separa o Pai do Filho, não acredita na Santíssima Trindade, mas o que crê no Filho tem o Pai, publicamente também, né? Nós precisamos confessar a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo publicamente, falar que nós cremos na Santíssima Trindade. Verso 24 e 25, permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai.
E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Então, o evangelho pregado permaneça em vocês, porque assim a fé está no evangelho e não andam nos caminhos dos anticristos. João deixa claro que os irmãos não precisam ter medo, precisam ser fiéis ao que aprenderam. A fé, a promessa está garantida, a vida eterna. Verso 26, isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Então, eles estão em atividade. João faz aí um alerta a todos nós, não só aqueles daquela época, mas também a todos nós hoje. João vai falar agora do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo. Verso 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, se é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, nos versos anteriores, João fala aos que tentam enganar. Agora ele fala aos irmãos em Cristo. Cristo nos deu uma unção através do Espírito Santo. Então, estaria para sempre em nós. João não diz que mestres humanos são descartáveis, mas que o Espírito Santo é o guia, aquele que convence, que ele nos leva à verdade sobre essa unção. Então, todas as coisas, os crentes não são oniscientes. A unção é quem vai nos indicar. A presença do Espírito Santo deve permanecer para que permaneçamos nos caminhos de Deus. Essa unção é como uma vacina contra os ensinamentos errados. A Trindade funcionando aí numa ação conjunta. Eles trabalham juntos. 28 e 29. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, João repete, permanecei. Deus faz a obra e nós temos que fazer a nossa parte. Na segunda vinda de Jesus, tenhamos confiança. Os que permaneceram se aproximam, existe comunhão. E na volta, a plenitude da transformação. Os que não serão envergonhados e condenados. Então, praticar a verdade é saber que vivemos nos padrões de Cristo. Agora, vivendo como filhos de Deus. Capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conhece ele mesmo. Então, veja, o grande amor de Deus por nós nos dá confiança. Éramos desgarrados e agora somos resgatados. E nos adota como filhos, aos olhos de Deus. Por isso, o mundo é cego. Não enxerga a Deus e tampouco não conhece os filhos de Deus. Verso 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, no presente, somos filhos de Deus e não sabemos tudo que Deus preparou para nós. Mas agora a certeza é que somos filhos. Sabemos que ele voltará e o nosso corpo transformado,
Assim haverá comunhão plena com Jesus. Não haverá mais pecado. Então agora já buscamos esta purificação, porque ele é puro. O Filho de Deus não vive de qualquer jeito. 4 e 5. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, o que pratica o pecado é um criminoso. Ele quebra a lei, na verdade. Então, Jesus apareceu para tirar o pecado, perdoa os pecados e nele tem uma natureza santa. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então, ele tirou os pecados, nos perdoou e não viveremos pecando. Permaneço em Cristo e não servindo o mal. O que vive pecando não conheceu Jesus. Tem um compromisso com Jesus e é um compromisso com a santidade. Então, pense muito bem nisso. Nós andamos com Jesus, representamos Jesus, temos que ter esses frutos mostrados para todos aqueles que nos rodeiam, né? Somos testemunhas de Jesus aqui nesta terra. Nós cremos, nós temos fé, nós acreditamos que somos salvos pela fé em Jesus Cristo e que teremos uma vida eterna. Amém? Nós vamos encerrar por aqui hoje. Vamos parar por aqui. Amém? Que você tenha, então, um excelente domingo aí, juntamente com a sua família, junto com Jesus. Que você tenha um maravilhoso domingo. Amém? Então, até a próxima aula, se assim Jesus permitir. E um beijo grande aí no seu coração.